gravando aqui essa mensagem em resposta à pergunta de alguns amigos que fizeram acerca da volta de Jesus. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Abrindo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24, nós iremos ler os versículos que o próprio Jesus ele falava acerca da sua vinda. Passagem essas que não tem complicação. As pessoas é que fazem complicação. Eu aprendi uma coisa lendo a Bíblia, que um grande amigo meu também me ensinou. Ele disse assim: olha, Valdênio, Deus, ele jamais vai mentir. Nunca Deus mentirá para o ser humano. O que o homem faz é querer colocar palavras onde Deus não pôs. Fazem um arrumadinho, uma enrolação, algo para satisfazer o seu ego, satisfazer o que eu posso dizer, um desejo de se auto-justificar. Mateus capítulo de número 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Vamos ler o capítulo inteiro para a nossa reflexão. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observem, foram feitas 3 perguntas. Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. As coisas, eles se referem, mas vamos continuar lendo o texto. Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando nós paramos para meditar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus ele estava se referindo a várias situações que a humanidade iria passar. Quando eu falo a humanidade, eu estou falando não só o ser humano, mas eu estou falando também no globo Terra. Nessa passagem eu estou também abrangendo o globo Terra, porque ele fala de sinais que haveria na natureza, ou seja, sinais físicos, sinais naturais. E ele começa falando assim: olha, muitos se levantarão dizendo: eu sou o Cristo. Eu quero aqui trazer uma diferença sobre a vinda de Jesus. Primeiro, Cristo, ele não veio ainda
para buscar a sua igreja. Mas como você pode falar isso? Porque para muitas pessoas, Cristo já veio, já implantou o reino. Eu sei que você que crê nisso está me ouvindo. Não deixe que essa palavra te engane. Porque Cristo, se ele viesse buscar a sua igreja, a igreja de Deus, aqueles que creem, que curam em nome de Jesus, que pregam a palavra, eles não estariam aqui. Quem estaria aqui? Seriam o falso profeta, o anticristo. Seria muitas guerras que estariam, não essas guerras que existem hoje no nosso mundo, não é essas guerras, não. Seria uma guerra global. Mas detalhe, a igreja de Cristo não passará por esta guerra. Então, Jesus ele disse, muitos virão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, já me foge da memória quantos Cristos já tem aí dizendo. Tem um tal de Henri Cristo, tem um tal do Reverendo Moon. Quantos não se levantaram dizendo, eu sou Cristo, eu sou Cristo? E nossa, e o que eles levantaram de seguidores, não é brincadeira, não dá para escrever num livro os seguidores que essas pessoas adquiriram para seguir as suas doutrinas. Nossa, é muitas pessoas. Porque o ser humano, ele sente um vazio muito grande na sua vida. E esse vazio só pode ser preenchido com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. E muitas pessoas são enganadas, são fáceis de ser ludibriadas. Suas mentes são voltadas para isso. Eu não entendo como essas pessoas param para seguir essas falsas doutrinas. Muitas pessoas entram porque estão iludidas, recebem palavras que aquela pessoa é um ótimo interlocutor. Nossa, fala que é uma beleza. E muitas pessoas seguem esse caminho. Mas isso não quer dizer que é o fim. Não. Porque fala Jesus Cristo, o que tem aí é de enxurrada. Mas detalhe, amigo, isso não é um sinal de que Cristo já veio, mas que Ele está às portas para vir buscar a sua igreja. E ele diz assim, ó, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Nossa, quantas guerras não já se levantaram? A guerra do Iraque, a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que se levantaram no decorrer da história, os rumores de guerra entre Israel, Síria, Palestina e Estados Unidos. Nossa, quantos rumores não estão se levantando? E isso sempre vai haver, sempre vai existir esses rumores. Sabe por que isso? É porque Cristo ele não queria dizer assim, olha, quando eu vier, você for pego de surpresa, você vai dizer, eu não sabia, eu não esperava. Não. Ele aqui não está definindo uma época. Ele está definindo o quê? Sede vigilante. Porque guerras sempre houve e haverá na história da humanidade. Falsos cristos sempre houve e haverá na história da humanidade. Nação contra nação, reino contra reino, sempre houve e sempre vai haver, amados. Então, que essas coisas te abram um entendimento, que você pare para pensar e diga assim, não, se essas coisas Jesus já falou há muito tempo e tem se cumprido cada dia na história humana, então a palavra de Deus é verdadeira. Aí diz mais assim, ó, e hão de vos entregardes para serdes atormentados. Essas passagens aqui também se cumpriu como hoje tem se cumprido. Lá no Coliseu, a época de Nero, a época do imperador Tito, destruindo a cidade de Jerusalém, época essa que os judeus foram mortos, perseguidos, pedra sobre pedra que o general Tito derrubou, aniquilando o templo de Jerusalém, saqueando seus tesouros, levando os candelabros, tudo que existia no templo. Nossa, pedra sobre pedra não restou mais.
Também pedra sobre pedra tem outro sentido que mais para frente, se Deus assim permitir, iremos falar também o sentido de pedra sobre pedra. Mas quantas pessoas não escutaram aquela palavra e viram se cumprir nos seus dias, como hoje é cumprido também nos nossos dias? Quantas pessoas estão entregando a sua comunhão, entregando a sua vida, entregando aquilo que creram e traindo uns aos outros? As pessoas chegam, tem um amigo que se diz ser teu amigo, se abre para você e diz assim: olha, eu estou passando por isso. Aí vem essa pessoa, fala para A, para B, quando menos espera está na letra Z. Essa pessoa que confiou apenas nele já não tem mais credibilidade, porque a pessoa traiu a confiança dele. E quantas pessoas estão morrendo? Mas, irmão, que sentido de morte? A morte, pior, irmão, não é você matar, pegar uma arma, matar a pessoa, não, porque você só mata o corpo. É aquela que você mata o espírito da pessoa, mata a confiança, mata aquilo que ele está crendo. Imagine quantas pessoas têm morrido com a palavra sua. Quantas pessoas você tem matado, ferido, machucado com as tuas palavras. Porque uma palavra pode matar, como também uma palavra pode dar vida. Se você soubesse o sentido que tem a palavra assim, olha, Deus te abençoe. Quanto uma pessoa fica feliz em receber esta palavra? Olha, Deus, Ele te ama. Quantas pessoas não se alegram? Agora, chegue para uma pessoa e diga assim: para tu não tem jeito mais não, para tua vida não tem mais solução. Você está matando a pessoa, você está dizendo assim: já que eu não tenho mais valor, não tem sentido para a minha vida, de que adianta viver? Você não só matou a esperança dessa pessoa, mas acabou com a vida dele. Então não se esqueça. Isso sempre houve, sempre vai haver. Mas uma questão que me chama muita atenção é que muitas pessoas sempre falam sobre o fim do mundo virá quando o Evangelho for pregado em todas as nações. Se fosse assim, isso já poderia ter ocorrido. Porque todo mundo hoje, ninguém, o apóstolo Paulo diz na epístola ao Romano, pode se considerar indesculpáveis. Pode se dizer assim: eu não tive chance de escutar a palavra de Deus. Os índios, presta atenção, os índios, que o ser humano ainda não conseguiu chegar nele, eles acreditam em Deus. Tanto é que quando o homem chega lá, eles já estão adorando a lua, a natureza, essas coisas assim. É uma visão meio que distorcida de Deus. Mas eles sabem que existe um ser superior a eles. Então eles sabem que existe um ser e precisa apenas do esclarecimento. O fim do mundo, que a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino, amados, quem prega não sou eu, não. Você não prega o evangelho do reino. Imagina se tu pregasse o evangelho do reino. Essa missão está confiada aos 144 mil que Deus vai selar e vai escolher. Não sou eu que prego esse evangelho do reino. Eu prego o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho que cura, salva, liberta. Esse é o evangelho que nós pregamos. Este é o evangelho que a igreja prega. Porque Deus, Cristo, Ele veio implantar o seu reino na terra. Ele implantou a sua igreja aqui na terra. Ele deixou a missão de nós propagarmos o reino de Deus, mas não o evangelho do reino. Não foi isso que ele deixou. Ele deixou para nós pregarmos sobre a salvação em Cristo Jesus. Ele deixou essa missão. Ele não deixou para a gente sair pregando o evangelho do reino, não. Porque o evangelho do reino, quem vai pregar é os 144 mil. Por isso que quando eles pregarem, aí sim virá o fim. Porque se fosse assim, quando esse evangelho for pregado a toda a gente, irmãos, hoje, quem tem internet, a gente sabe que existe comunismo, essas coisas. Mas hoje, quem tem internet tem acesso a tudo.
Quem tem uma televisão tem acesso a praticamente tudo. Quem escuta um rádio tem acesso a praticamente tudo. Quantas pessoas não têm levado, irmão? Então não se preocupe com isso não, irmão. Se preocupe em fazer a vontade de Deus hoje. Não se esqueça disso. Deus, Ele conta com você. O fim do mundo virá. Presta atenção. Depois que o Evangelho do Reino já tiver sido pregado a todas as nações. Por isso que verá uma salvação. Essa salvação depois do arrebatamento da igreja, que eu vou tratar no próximo capítulo. Você vai entender melhor. Por enquanto, fique com esta palavra. Que o Senhor continue te abençoando para a honra, glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.